Não desejo pra Não ninguém desejo pra ninguém. o que hoje estou passando. É isso? É O isso? que eu estou passando apaixonado por alguém que está E- casado, vivendo um lance mediano. Nossa, eu acho pesado. Você pegou pesado Você nessa. acha que eu peguei Eu acho pesado? que você pegou pesado, nossa. Eu fui realista. E aí a realidade realmente às vezes ela pega pesado. É isso, A vida ela é realmente. cruel. Já tá gravando e vai pro podcast, viu? E é. E é. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Aumento Volume, o seu podcast para a gente conversar sobre música com quem faz música. E antes de apresentar o meu convidado maravilhoso desse episódio, eu quero pedir para você seguir esse podcast na plataforma que você estiver escutando, Spotify, YouTube. Segue lá a gente para você ficar de olho nas novidades que vão acontecer por aqui. E hoje, nesse episódio, comigo, não somente um artista que eu admiro, que eu gosto muito, mas agora também um amigo, alguém que eu posso chamar de amigo, Paulo Eba! Ô, Rafa, Neto. que bom estar com você aqui batendo esse papo. Que a gente Também tô. começou de antes, né? É, Vem aquecendo. exato. Aquecendo, a gente vai aquecendo o motorzinho. Se a gente tivesse filmado o off Nossa, desse meu episódio, a Deus. liga que a gente gastou, né? Nossa. Vocês não estão preparados. Se Quer apresente pra dizer, galera. Quem é estão. Paulo Neto? Quem é Paulo Neto? Paulo Neto é um ser pensante, Bastante. Pensante bastante realmente ele é. pensante. É. Como eu falei agora há pouco, um ser errante, adoro, contraditório, porém muito fiel à minha intuição e aos meus ímpetos naturais. Isso me dá uma coisa que eu amo, que é de ter uma genuidade da gente seguir a vida. A vida tenha sido muito dura, muito cruel com a gente. Uhum. A gente tem lidado com um momento de polarização, como a gente havia falado antes, de muitas opiniões, e a gente se manter dentro de um lugar íntegro dentro de nós, eu acho que isso é muito. É um desafio, mas é muito importante. Então, eu, como Uhum. nordestino, eu tento manter esse lugar, acho que isso me classifica bastante, assim. Eu tento manter esse lugar, eu me lembro de onde eu vim, me dou minha devida desimportância, mas também sei da importância que eu tenho de poder trocar com os meus amigos. Uhum. Então, esse é um lugar que me classifica. Que incrível, que lindo. Ele é muito poético assim mesmo, viu? E provavelmente ele vai ser isso o episódio inteiro. Paulo é desse jeito, gente. Paulo é desse jeito. E eu tô aqui conversando com o Paulo hoje porque recentemente você acabou de lançar o seu segundo álbum de músicas autorais, Isso, que é o Manhã Geral de Amor. isso. E essa semana, Paulo também lançou o clipe de Encontros Escondidas, né? Que a gente vai começar falando dessa música e desse clipe E aqui é, nessa conversa. A gente vai que começar por ótimo. ele, porque, que nem eu te Que falei, bom. antes de eu ver o clipe propriamente dito, quando você postou aquele recorte nas suas redes sociais Uhum. de você e a Sucena e a Almério que estão juntos nessa música, falei pra você, gente, que tesão, só esse recorte aqui dessa cena desse clipe. Que nem eu falei pra você, você, a Sucena e a Almério não se olhando, mas querendo se olhar, você mudando de quadro ali com eles, naquele fundo azul, aquele fundo vermelho, é uma coisa cheia de fogo Aham. ali naquela imagem que exemplifica muito bem o que é essa música. E eu quero começar te perguntando qual foi o ponto de partida emocional ou narrativo para essa canção, O Encontros Escondidas. Da onde ela surgiu, da Ela onde ela surgiu nasceu. de um encontro às claras, Oh! que é muito interessante isso. Ela parte de uma história real, Aham. que sempre quando eu falo que é de um amigo, as pessoas falam, ah, de um amigo, porque a gente sempre bota a culpa pra alguém quando a gente quer falar sobre a gente. Nesse Uhum. caso, de fato, é da história de um amigo, que não sei se ele ainda tá vivendo essa história, porque eu não me aprofundei mais. E quando eu encontrei com ele numa madrugada, pra gente tomar uma cerveja, fazia tempo que a gente não se via, e ele me contou que tava vivendo uma história, Essa desventura dele, né? um romance. E eu achei muito interessante porque ele é um homem hétero, apaixonado por Ah, uma mulher casada. aham. Então, já pra mim, já foi disruptivo porque naturalmente são as mulheres que se apaixonam por homens casados. E aí isso já mexeu comigo porque eu sou um cara muito interessado pela pauta feminina, porque eu fui um homem que cresci rodeado de mulheres, perdi meu pai muito novo. E esse lugar da feminilidade, da sutileza, da delicadeza me rondou por muito tempo. E quando eu vim para São Paulo, eu quis perder um pouco esse lugar, porque a mulher tudo ela colhe, Uhum. tudo é possível. A mulher tá sempre se desdobrando
pelo homem, pela estrutura, pela sociedade. Tá sempre Todo sacrifício. todo sacrifício. Dela, né? E quando ele me contou isso, já me pegou nesse ponto de que já tinha algo diferente. E, enfim, eu vi a história, ele me contou, me narrou o que estava acontecendo. Eu automaticamente tive um papo com ele, dei o meu ponto de vista dentro daquilo, mas já acolhendo ele e defendendo ela, Tá. que foi meu papel. E aí, Tá. na letra da música, é quando eu entro em ação, quando eu falo. Sei, você deve temer o que julga a sociedade, vão te falar que é aventura, que é loucura, que é traição, é validade, mas eu não quero invalidar o teu olhar. Né? Que é quando eu pedi pra ele olhar pra ela, para além dele, que era preciso ter muita coragem para ela fazer isso, porque não ia ser só por ele, ia ser por muitas outras estruturas. E, óbvio, eu como um cantor romântico que sou, e atravessado por compositores românticos na minha formação como um cantor-intérprete na minha adolescência, porque é ali que eu fui se formando esse intérprete, porque eu ouvia muito. Eu morava no interior de Pernambuco, muitas casas de parede conjugada, você talvez entenda isso, que você está lá no norte, você vindo do norte. Parede conjugada, então a gente ouvia muito o que acontecia na casa do vizinho. Sim. Então tudo que se ouvia, a gente ouvia pelas frechas das telhas, e eu morei numa casa dessa, e minha vizinha ouvia as músicas muito altas, e compositores como Odair José, e Amado Batista, Reginaldo. E essa canção, ela marca pra mim o meu começo. É meu primeiro atravessamento como um pensante de música, como um pensante de história, que teoricamente é uma crônica também o que acontece nessa música. Sim. Eu sou cronista nas minhas composições porque eu gosto dessas vivências pessoais, eu gosto de gente, eu gosto de saber história, isso me inspira. Tem outras no disco que também são assim. Mas essa especificamente, ela faz um movimento muito bonito pra mim, que é quando eu faço as pazes de onde eu vim, o que me atravessou, sem ficar com vergonha disso, porque você cai em São Paulo, e São Paulo é um lugar muito intelecto filosófico, Muito que demais. diminui muito esse lugar popular. E quando eu abraço isso, é eu me abraçar. E essa composição, e eu tô achando incrível a repercussão dela sobre intelectuais, sobre todo mundo, porque a música popular brasileira, ela atravessa essas barreiras. A poesia e o lirismo não tem classificação. Ela é a imagem da história. Todo mundo já passou por uma história, se apaixonou por alguém que tinha. Isso é uma história universal. Pois é, e até quando você fez o show lá no Sesc, antes de você lançar o álbum, né? O seu álbum saiu Isso. naquela mesma noite. E quando eu voltei pra casa pra lhe encontrar depois, eu fui escutando o álbum, né? Logo depois que saiu, logo após o seu show. Sim. E eu acho que eu até comentei com você e comentei com a Sucena. Essa música aqui foi a que mais me pegou. Porque o passeio das vozes de vocês, como vocês vão de um para o outro, é muito forte. Não é nem só pela letra, mas sabe, o que vocês colocam ali, em cada papel que vocês exercem Eu fui naquela música. sacana quando eu convidei a Almério Senna pra fazer Você esse. foi mesmo, você foi mesmo. Eu acho que, primeiro, aí tem vários códigos. Eu convidei genuinamente, porque nesse disco eu trouxe amigos que eu admiro. Eu não quis pensar em feat que pudesse me potencializar, ou que fosse uma coisa para poder ter mais visibilidade, não. Esse trabalho é um trabalho que eu trouxe amigos, é um trabalho todo feito de coisa genuína. E a Sucena foi uma das primeiras pessoas que ouviu essa música junto comigo e que me fez apresentar para o Odair José. Tem essa história de bastidor que é muito interessante. Então a Su, que é uma intelectual, pensante, uma mulher interessantíssima, com um trabalho interessantíssimo, uma grande intérprete, uma grande cantora, uma artista que eu admiro muito, ela, sendo o intelectual que ela me fez quebrar, inclusive, meus preconceitos que eu tinha, ou medo de poder assumir essa canção. Isso quando eu compus essa canção, 4, 5 anos atrás. Ela tem todo esse tempo? Tem. Porque o processo de gravação do disco, foram quase 3 anos de processo de gravação. E eu não tenho urgência, eu sempre falo que minha poesia não precisa ser dita, eu não tenho urgência nenhuma pra hoje. O que eu digo nas minhas canções, eu diria amanhã, eu diria ontem. Então eu não tenho, acho que a gente vive num momento de muita urgência e eu tô fazendo um movimento oposto. Eu não tenho urgência nenhuma, acho que a gente precisa reconfigurar esses fatores todos que a gente tem que estar performando, aí tem que estar, porque senão, calma, a gente tá com overdose de informação, então a gente precisa que as coisas venham no nosso, que a gente minimamente consiga dar conta sozinho. E essa canção, quando a Su me apresentou esse olhar de que era possível, sem o ter pudor, né? Porque eu fiquei, primeiro que é um assunto delicadíssimo,
Eu já tive alguns constrangimentos quando eu fui cantar ela em shows, assim. Eu falei, Mentira. antes de trazer, mas eu fiz uma fala bem problemática, porque eu falei, gente, eu vou cantar uma canção que vai estar no meu disco novo, e era um show com muitos casais, muitas famílias, no Nordeste. Ah, E eu falei a história de uma pessoa que é apaixonada pela sua casa. Quem não, né? Menina, foi um constrangimento na plateia. As mulheres agarrando seus maridos. meu Deus! E é isso. Acho que uma coisa é você saber, uma coisa é você materializar isso, é você Não assumir. parece problemático o que você falou. Acho que o problema pode ter vindo das pessoas. Não, é porque eu fiquei constrangido. Rolou um Tá. constrangimento. Eu não fui aplaudido, ninguém Tá. não ficou um constrangimento. Tá, tudo bem. E aí foi quando eu decidi não falar mais sobre a canção, deixar que ela aconteça Tá. naturalmente. Entendi. É pra você que eu tô Tá. falando, enfim, a gente Tá. tá discorrendo, se você tá me perguntando se você já viu. Ah, Mas hoje eu deixo ela acontecer, eu não explico mais. Ela não vira com áudio explicativo. justo. Porque eu acho que ela já é autoexplicativa, não Aham. precisa. E aí você se identifica como você quiser se identificar. Mas enfim, quando eu trago a Açucena e o Almério, que são dois grandes intérpretes, duas vozes, e somam comigo nesse trisal, porque é um trisal, a música acontece num triângulo amoroso. São dois homens gays, uma mulher trans, dando voz a uma história heteronormativa. Sim. E aí, pra mim, conclui mais ainda com esse meu lugar de querer disruptivo mesmo, de querer mexer Você nas colocou mais uma estruturas. camada aí. Mais uma camada. Que eu acho importantíssimo a gente poder entender como nós todos, independente de gênero, estamos fadados aos lugares de humanidade. Entendi. Esses lugares de humanidade, de que a gente vira humano, errante e suscetível a ser atravessado por um sentimento que é social, que é o erotismo e o capitalismo, que deixa a gente presa nessas estruturas, que é como a Viviane Mosé fala, o que move o ser humano é o erotismo e o E o capitalismo. capitalismo, justamente. E você acha que essa música, ela dita o tom do álbum? Porque, assim, ela tem esse tom confessional porque ela veio de uma confissão que Sim, fizeram pra você. Sim. Eu acho que o álbum todo tem esse tom confessional sobre diversos sentimentos e vivências, enfim. Você acha que ela dita o tom desse álbum, do Manhã Geral de Amor? Eu acho que ela ganhou, ela foi a última a entrar no disco. Ah, mesmo? É. Ela não estava no álbum. O álbum estava fechado sem ela. Que bom que você... Nossa! Então, por isso que eu tô te dizendo que ela ganha esse tom, inclusive, e ela ganha o clipe por todo, porque eu sou um compositor novo, Aham. que minha formação vem do meu primeiro disco, ganhei prêmios como intérprete e tal, então eu trago dois intérpretes para segurar esse discurso comigo, que teoricamente eu sozinho, se eu pensar inconscientemente, muito humanamente, sendo mais uma vez confessional aqui, talvez eu não tivesse coragem de segurar esse discurso só. Hoje eu entendo que eu teria, mas para eu ter a coragem daquilo acontecer, eu precisei unir forças. Tá, eu entendi, sim. E aí, pra mim, é um deleite como compositor ter duas grandes vozes cantando isso comigo. É uma catarse ver a voz de Almério entrando e a voz de Açucena entrando. Acho que uma cena muito linda acontece. Aham. E me faz cantar numa região também desafiadora, porque não é uma tonalidade que é a minha. Eu tenho uma voz mais densa, mais médio, e eu vou pra um lugar de agudo desafiadoríssimo pra mim, e que só eles conseguiram me levar. Então, nesses lugares coletivos, e já também te respondendo se ela é uma canção que dita o álbum, sim, porque o Manhã Geral de Amor, ele tem vários capítulos. O que acontece no Manhã Geral de Amor? Tantas coisas acontecem no Manhã coisas, Geral de Amor. Então, É um microcosmo, praticamente, né? então a gente sai desse lugar que teoricamente seria soturno, porque é um lugar escuro dessa música, e a gente coloca luz nessa história. Né? Essa canção ela ganha força e vitalidade na manhã. É como se a gente amanhecesse cantando essa história. Sim. E é incrível você falando de quando entram as vozes deles dois junto com a sua também, porque até eu vou confessar aqui agora, a Almério é meu crush. Olha lá, Tenho um Almério. crush no Almério e criei um crush gigantesco na voz do Almério nessa música. Vocês três estão fabulosos, mas eu tenho uma coisa com a voz do Almério nessa música. Quando ele começa, até onde ele chega, sabe, pra exemplificar ele é um grande intérprete. aquele dilema, aquele sofrimento, eu acho incrível. E ele tem uma dramaticidade que eu acho fundamental e num ponto... acho que todo mundo tá... A letra, ela tá na boca de cada um para cada discurso mesmo. Porque eu começo ali dizendo, hoje resolvi desabafar, é uma coisa ainda mais branda. E quando ele entra, é a hora que a canção começa a entrar. É quando você começa, de fato, a confessar o que tá acontecendo.
Até então, era como se eu estivesse sentando numa mesa, escolhendo alguém pra contar uma história. Depois Sim. ele vem e vira o personagem da história, Aham. que aí é uma entrada triunfal, e o arranjo todo foi construído em cima dessas vozes, dessa Legal. construção, né? Pensando nisso. O Rafael Acerbi, que é que é o produtor musical do disco, acho que é um dos maiores acertos que eu tive de escolha pra fazer esse álbum. E quando eu falei pra ele que essa canção ia entrar, ele ficou muito feliz, porque ela não tava, e ele já pensou nisso. Ele é um cara excepcional, assim, de uma sensibilidade, que ele construiu o arranjo pensando em cada momento e cada voz. A gente já sabia o que cada momento e cada voz iria fazer. Perfeito, ele acertou demais. Foi um acerto gigantesco, maravilhoso. E aí ela ganha esse protagonismo e dita essa manhã Aham. por todos os aspectos, porque de fato é um disco que eu quero furar a bolha, digamos assim. Uhum. Eu quero sair um pouco desse lugar tão pensante, intelecto, e ir para o povo, essa humanização de que é possível a gente ser atravessado por um sentimento que a gente não controla. Uhum. Isso tem a ver com humanidade. Sair do racional e ir Sair um do pouco mais pro racional e ir emocional para mesmo. emocional. Aham. E eu acho engraçado a gente estar falando isso tudo sobre essa canção, sobre Encontros Escondidas, porque ela é dolorida, ela é Uhum. sofrida, mas pelo menos eu acho todo o resto do álbum mais leve, mais esperançoso, Uhum. nessa questão de como olhar para amor e relações e sentimentos, enfim. Tu acha que esse contraste ele foi intencional dentro do disco? Tu acha que conversa? Tipo, esse contraste do Encontros Escondidas com o resto do álbum, que é mais caloroso, mais. Sabe? Você acha que foi intencional? Não sei se foi intencional, não, porque eu acho que não. Literalmente não foi intencional. Porque eu acho que tem outras canções que são também e não são tão esperançosas. Eu acho que Nossa Dança, porque o ritmo dessas canções. Aí vamos lá, o que seria mais doloroso seria a sofrência. Então, tanto Encontros Escondidos como Nossa Dança são duas classificadas como sofrência. Tá. É porque no Nossa Dança, você tá indo atrás de uma esperança ali naquela música, não tá? Você tá tentando ter um vislumbre de alguma coisa. Porque assim, não, é muito louco isso, porque quando eu compus essa música, ela tem uma dualidade, Ah. que ela diz mais agora ou mais agora. O mais agora é o fatality, que é a realidade dessa música. Eu fiz numa dramaticidade, eu tava com raiva, eu tava cheio de mágoa. E eu pedia pra que a água diluísse a mágoa do meu peito. Só que a gente vive num Brasil tão paradoxal, que a primeira vez que eu cantei essa música, tinha um casal que ficou, viu na passagem de som, eles ficaram pra dançar, eles só ficaram no meu show por conta dessa música. E ela cantava pra ele assim, dá pra ver que você me adora mais agora. Então ela olhou essa canção pra outra esfera e ela me deu esse outro olhar, Aham. mais esperançoso, que eu não tinha. Uhum. Então, essa música ela é paradoxal, ela tem dois lados. Tem quem Entendi. cante mais Tá. e Aham. dá pra ver que você me adora mais agora, não tem conversa. Sabe que não é desse jeito que eu olho? Eu penso, mas agora. E aí? E agora? Pra mim, mas agora acabou. Não é assim Tá pra mim, vendo você como acredita? como cada um leva pra um lugar? Não é assim pra mim. Então- É como se fosse uma história inacabada e o que vai acontecer depois daquilo vai de você. Então, pra mim tava muito bem resolvido. Pra você é um ponto final. É um ponto significa final. final. Dá Nossa, pra eu ver não que você me ouço ela adora. desse Então, jeito. eu agora não é mais. Quando eu compus era. É isso que eu tô querendo te dizer. Aham, nossa, que incrível. Então a gente, por isso que eu falei, eu mudo de sou contraditório, e que bom que a arte tem subjetividades Aham. e dualidades. Graças a Deus a gente pode mudar e que a gente tem uma língua que é tão vasta que uma palavra pode ser duas palavras. Aham. Pode duas intenções e o jeito de se dizer, como eu falei pra você. O IE tem várias nuances. Tipo, pode ser um sim, pode ser um não, pode ter uma dramaticidade. E é um bordão que eu adoro, porque tem essa dualidade em todos os aspectos. Aham. Então, eu não sei, porque eu acho que dançar no silêncio também aprofunda, por exemplo. Uhum. Tem outras que são muito mais esperançosas, né? Mas, no geral, eu sou esperançoso. Então, as minhas... talvez a minha reflexão na escrita, que eu tô achando bem engraçado falar que sou eu, porque eu falava antes que era ele. Eu apontava pra aqui, como se fosse um arquétipo que escrevesse essas coisas, que não fosse eu. E agora eu tô falando com você, tô entendendo que eu tô dizendo que sou eu, tô me responsabilizando pelo que eu tô escrevendo. Você tá aprendendo a se olhar? Talvez, sempre. Mas
eu tenho uma reflexão no que eu escrevo, mas melodicamente, as construções das minhas melodias, elas são esperançosas. É a minha construção melódica que talvez leve para esse lugar de esperança. Entendi. Que mude o tom e a cor da fala, do diálogo da canção. Porque às vezes é isso, se você faz um acorde dissonante numa letra clara, ela vai se tornar escura. Mas se você usa um acorde maior, se eu estou cantando uma dor, essa dor vai ser uma dor que vai talvez entrar com muito mais leveza, você vai conseguir rir na dor. E eu sou um cara que rio muito quando eu sinto dor, por exemplo. Quando eu tô recebendo uma coisa, uma injeção, alguma coisa que tá doendo, eu começo a rir. Eu começo a rir, tenho crise de riso. E eu acho que o brasileiro, em algum lugar, no Rosário de Balas, quem me trouxe esse ponto de vista foi a Lorena Calabria. Ela que fez o release do Rosário. Ela falou, Paulo, mas é engraçado, porque no geral o brasileiro, mas sobretudo o nordestino, tem um jeito de lidar com a dor diferente. Eles tiram a onda da dor. A gente ri da dor, a gente tira certo sarro dela. Porque é um jeito também de você sair dela, você não tem tempo de ficar preso na dor. E eu achei isso tão bonito, então talvez esse álbum, ele esteja dialogando mais uma vez, como eu te falei, com a minha vizinha de parede conjugada. Que cantava, que eu ficava desesperado, que acho que eu lembro a primeira música que eu vi, que eu dizia, essa mulher não tá entendendo absolutamente nada. Dona Bia, eu já falei muito da senhora e continua, ela tá viva lá e maravilhosa, e ela lida bem com as coisas. E ela cantava, no hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir, e o meu sorriso aos poucos se desfazendo. E ela cantava aquilo numa alegria. Eu falei, essa mulher está morrendo, ela não tá entendendo absolutamente nada. E ela me ajudou a me transformar no intérprete que eu me transformei, porque eu comecei a analisar o que aquele compositor estava dizendo. E aquela mulher estava entendendo completamente, que ela estava rindo, varrendo a casa, como se nada tivesse acontecido com a mulher que estava morrendo na sala do hospital. Ela entendeu do jeito dela. Mas é isso que eu estou dizendo. Sim. Então, que bom que talvez eu carregue um pouco isso num... Legal. Eu falo, né, meu filho? Mas a gente tá aqui para falar mesmo, né? Enfim, e trazendo para cá agora um papo que a gente estava até tendo no off desse episódio sobre questão de cores e estética, porque você também usa as cores para representar essa dualidade que existe tanto no Encontros Escondidas quanto no álbum no geral. Você tem uma predominância muito forte de vermelho e de azul, mas você traz umas quebras vez ou outra. A capa de Nossa Dança é preto e branco. E aí na capa do álbum oficial você tem aquela rosa, O cravo. O cravo, né? Enfim. Me fala como é que foi para você trabalhar essa questão da estética para representar o que você quer dizer no álbum. Primeiro que quem criou toda essa identidade visual comigo foi o Mano Penalva, que é um amigo artista baiano maravilhoso, que mora aqui em São Paulo, que tem uma obra de arte, um trabalho de arte incrível, as obras dele são lindas. E a gente conversa muito sobre esse lugar popular e como a gente alcança. E ele que fez também comigo, que criou a identidade visual do Rosário, que é tudo mais um tom pastel e tal. Quando a gente começou a falar do meu álbum novo, que eu comecei a mostrar as canções, que eu sempre começo mostrando as canções para meus amigos. E a partir disso as canções vão ditando coisas. E ele falou, amigo, você tá mais sensual nesse trabalho, né? Eu acho que a gente precisa trazer cor quente, uma cor mais não sei o que lá. Então, eu falei, poxa, que interessante, amigo, eu tô com vontade, assim. E aí... E você não tinha se percebido desse jeito? Não, porque eu me achava super desinteressante, eu tinha baixa autoestima. Paulo Neto? Como assim? A maluquice humana que nem Freud explica. Então, assim, cada um com seus processos. Eu vou pedir para as pessoas comentarem. Quem achar Paulo Neto sensual, sexy, comenta aí nesse episódio. Não, você agora... vai ver. Agora eu tô todo trabalhado no vermelho, camisa aberta, calma, mas no Rosário eu tava lá, todo tentando entender a minha função como artista nesse planeta Terra, muito mais reflexivo, enfim, com toda a minha culpa cristã, a minha avó, meu avô, e a ancestralidade, a espiritualidade. Até eu fazer as pazes, que era uma busca que eu tinha sobre o sagrado e profano, e me entender como homem, gay, sensual, que tem todas as questões que foram apagadas e sucumbidas pela sociedade, sobre eu performar como um homem gay que pode seduzir, que pode ser desejado em praça pública.
Então, eu como tenho 44 anos, eu vivi uma repressão nesse lugar de liberdade. Então, isso inconscientemente vai reverberar na minha vida. A gente estava tendo um papo em off sobre essa questão de, né, Então, liberdade, enfim. então acho que o Manhã Geral de Amor, ele também me coloca como um homem que sou, sensual, fazendo as pazes com o meu desejo, em poder, depois de ter tido relacionamentos e amores que continuam ainda na minha vida, trocando, que continua me ensinando e me fazendo ser quem sou, me transformar quem sou. Então, acho que essas cores representam esse yin yang perfeitamente, né? O vermelho e o azul são cores fortes. E o branco, que ainda é esse ponto que eu falo de ancestralidade, como eu estou ditando na letra de Manhã Geral de Amor. Que apesar de tudo, quero cantar para o mundo meu canto mais profundo. E eu acho que o canto profundo tem a ver com ancestralidade, você honrar de onde você veio, quem é a tua comunidade e afins, porque a gente não é a gente não é hora isso aqui, se um monte de gente não trabalhou pra gente estar aqui. Sim, a minha raiz é o que me sustenta, é minha avó que me ensinou coisas importantíssimas. Então esse cravo branco que tá dentro da minha boca, para além que muita gente me pergunta por quê, tem um caboclo de lança, que são os caboclos de Maracatus, que usam cravo branco como um símbolo espiritual, como proteção, mas, sobretudo, como você tá ditando uma coisa que sai da tua boca que é ancestral. Eu acho que tem um lugar disso pra mim, assim. E aí o Mano, maravilhosamente, quis fazer um cravo de crepom, porque, mais uma vez, trabalhar com memória afetiva, de como a gente pode pegar as coisas e transformar. Como a capa do Rosário, que é aquela foto de santinho da casa das avós, que tem todo mundo. Então, as pessoas olhavam e lembravam dessa casa. E meu álbum Rosário, ele é uma volta pra casa. E já no Manhã Geral, ele é um desejo de uma liberdade nesses tempos e de liberdade genuína, de atravessamento genuíno, de a gente lembrar que o amor, ele ainda é a coisa que faz a gente seguir. E amor em todos os aspectos, seja no amor próprio, seja com o amor com outro, a tua fazedura, o que você faz diariamente, amorosamente com o mundo. Como você olha para o mundo, não necessariamente o amor romântico, porque lá tá tudo. Tem um amor romântico, tem um amor sobre o outro, tem um amor mais, enfim, filosófico, mais espiritualista. Tem todos os amores. Então essa manhã geral de amor é uma manhã que eu desejaria que eu desejo, continuo desejando para mim. Então essas cores, elas vêm para demarcar de fato esse meu atravessamento, né, para um lugar de assumir essa sensualidade, de ser visto, porque essas cores elas chamam, né? E essas cores pastéis que antes eu ficava ali, ela me dava como se fosse tivesse um véu ali, que eu me protegesse um pouco. Entendi. E agora eu tô com essas cores, eu coloco meu corpo na cena. Eu me assumo nesse lugar, tipo assim, tá bom, vamos lá, vou botar o meu peito aberto, tô pronto, me sinto pronto, sabe? E você faz música há quanto tempo? Você trabalha com a música há quanto tempo? Desde adolescente, assim, eu comecei a cantar, acho que tinha 19, 20 anos. Ah. Então, E aí você começou a lançar trabalhos em que momento? lancei o primeiro disco em 2012, então faz 10, 12 anos que eu comecei a fazer meu primeiro disco, é o Dois Animais na Selva Suja da Rua, tá tudo nas plataformas. Dois Animais, ele é um disco de intérprete, que tem o Odair José, que tem o Belchior, que tem... Eu já pesquisando compositores, que tem a Isabela Moraes, que também tem canções nesse álbum Geral de Amor, no Geral de Amor, tem 2 canções, nossa, tem canção dela comigo. Então é a primeira compositora contemporânea que era possível ter do lado, para além dos grandes compositores. Falei, gente, tem uma menina aqui que é uma potência. Então eu já tinha um olhar de pesquisa de flertar com esse lugar, mas como eu tinha sido ditado, tanto eu participei de um reality show que eu participei como intérprete, depois eu ganhei prêmio da música brasileira como intérprete, então eu segurei um pouco a bandeira do intérprete. Falar, eu não sou compositor, eu sou intérprete. Entendi. E aí, num dado momento, que eu tava em conflito, sem saber que trabalho eu iria fazer e seguir, eu tive um sonho com o título Rosário de Balas, acordei na madrugada para pesquisar o que danado era aquilo, que era um nome muito forte, tinha uma imagem, um desenho, uma melodia. E o disco começou a nascer. Então, o meu compositor, ele me buscou num sonho e
aflorou de um jeito que eu não consigo te explicar, porque eu comecei a escrever, eu não mostrava pra ninguém, eu morri de vergonha, eu achava que eu estava inventando aquilo. E sim, porque nós somos grandes inventores. Então, compor é sobre Compor é isso sobre também, inventar, né? mas eu Aham. tinha uma coisa de síndrome de impostor, porque eu tinha os grandes compositores. Eu falei, gente, então, eu não vou mexer nesse lugar. Eu não vou. Tanto é que eu falava, quando dei bastante entrevista no Rosário, e eu falava, eu sou cantor e compositor e meu corpo fechava. E eu comecei a falar que eu era compositor para segurar o cantor, já segurava o braço para não fechar o ombro. Você começou a prestar atenção depois da sua linguagem corporal Corporal, também. porque eu tinha um medo de segurar um discurso. A gente tava falando sobre isso Caraca, antes. sim. Porque eu entendo a responsabilidade que você tem quando você tem um microfone, ou a quantidade de pessoas que te sigam, ou que curtam o que você fala, ou gente que você faz a cabeça, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, do que eu Total. vou dizer. Então eu tenho um esmero sobre esse lugar. Aham. Então eu não queria ser pueril, eu não queria achar que eu tava... Porque na época que o Rosário foi lançado, era um boom de cantautores. Então parecia que eu tava querendo flertar naquele lugar. Só que depois, óbvio, que eu construí o álbum, que ele aconteceu, eu vi que era uma feitura minha, ou até um renascimento de um novo artista, porque eu faço as pazes com o meu sotaque, com a minha origem, com a minha poesia, com meu avô, que era poeta cordalista, tudo que quando eu saí de lá de Pernambuco, que vim para São Paulo, eu negava, porque eu queria ser um cara muito mais interessante, muito mais intelectual. E São Paulo faz muito isso com a gente. Eu queria ser muito melhor do que aquilo que eu era. Só que depois que você tá aqui, você vê que aquilo é muito importante. Uhum. Esse corpo que tá hoje aqui tem a ver com tudo isso. É a minha vizinha, assim, que ditou esse lugar para mim. Uhum. Só que minha vizinha não estudou. É uma mulher preta que tem não sei quantos filhos, que vive lá, trabalhando na roça. Então, perante a grande sociedade, essa mulher não tem visibilidade. Só que para mim ela tem, porque ela me ensinou a ser o compositor que eu sou. Eu tô arrepiado. Ela me ensinou a ser o Arrepiado. compositor. E eu agora falei, me emocionei, porque eu também reconheço que é. Essa pessoa mudou tua vida. Mudou Mudou. tua vida. E eu vou lá na casa Sim. dela quando eu vou na minha cidade, vou lá, ela me chama, vem cá, não sei o que lá. Ela sabe disso? Você já falou essas coisas pra ela? Eu já falei em várias situações. Ela fala, eu vi que você falou de mim não sei aonde, porque eu já falei tanto Ai, dela. que ótimo. E ela sabe, ela fica toda hora, tu já falando de tu, Bill. Lá, Paulo Neto tava falando de tu. Que ótimo. E ela fica, tava falando de mim, né? E aí ela fica toda. Esse pessoal, no fundo, essas pessoas não estão preocupadas com esse lugar de vaidade, de ter holofote. Uhum. Eles querem uma coisa muito básica, que é sobreviver, comer. Uhum. Então, isso é muito mais forte. Uhum. Então, quando essa mulher me lembra disso, e eu hoje assumi esse compositor e esse trabalho, é sobre também, gente, eu só quero existir na minha totalidade. E problema de quem não se conectar com isso. Uhum. Estruturalmente, onde é que você vai ser visto? Qual o jornal que vai falar de você? Qual é o ditador ou o programador? O programador foi Dona Bill, a minha grande programadora. Foi ela que me promoveu em primeiro ato. Da forma mais humana Mas possível, né? Com você escutando ela cantando ali aquela sem música. nenhuma Né? intenção. Aham. É a forma mais humana possível. Genuinamente. Incrível. Então, eu tô nesse lugar agora. Acho que eu tô buscando isso mesmo contra o sistema, porque isso ainda continua sendo um lugar muito louco. Uhum. Por isso sempre eu falo assim, as pessoas ficam pensando, por que tua música tem que estar onde? Gente, a música, aí eu vou parafrasear e vou usar uma fala do Dudu Borges, que é um dos maiores empresários sertanejos do país, é um amigo que me proporcionou esse disco, que se conectou com as minhas canções. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse cara. E ele que, enfim, né, deu estrutura para esse disco acontecer, no melhor estúdio, com o melhor lugar de gravação, o melhor microfone para minha voz. Ele falou, amigo, é o que eu posso fazer por você. E ele me deu um disco. Uhum. E ele me disse uma coisa, Paulo, eu posso facilitar. Alguma coisa eu posso apresentar a alguém, mas a música, ela faz o caminho dela. Então, ela está onde ela precisa estar. E isso mudou muito a minha vida, assim, mudou mesmo, e continua mudando, porque é um lugar muito difícil, a gente precisa comer, eu quero cantar, e a gente tá tendo dificuldade de espaço para cantar. Uhum. Então, eu tenho recebido muito feedback, como o seu agora, você chegou falando da música, e eu tenho ficado
com quem tem visto, quem tem se conectado. Uhum. Porque esses lugares representam esse meu encontro genuíno com Dona Bill. Uhum. Quem se conectou ou foi atravessado por nenhum interesse para além da música. A música chegou onde ela tocou. Exato. E aí é muito, talvez, é meio utópico isso. Mas, sei lá, eu prefiro acreditar nisso. Uhum. Por enquanto, por agora. E eu espero que essas músicas me levem para lugares bem interessantes, porque eu também mereço. Uhum. Espero que elas cheguem em lugares que eu possa me potencializar mais mesmo, que eu possa trabalhar, que possa chegar para mais gente, fazer sentido para mais gente. Uhum. É o desejo de todo artista, ser ouvido, ser visto, tudo mais. Mas por enquanto, nesse momento que a gente tá vivendo, com tanta coisa acontecendo, quem tá conectado é o que a gente tem. Uhum. É a coisa mais importante. Sim, total. Então, E você conseguiu chegar nesse momento, depois de todos esses anos que você tá aí fazendo sua música, construindo sua música. Nesse tempo todo, o que tu diria que são os teus maiores desafios? E você até falou de alguns deles agora, seus principais desafios, mas também as tuas maiores satisfações como um artista autoral. Nesse caminho todo, quais são teus desafios, mas também as tuas satisfações? cara, o maior desafio é você ter que acordar e aí ter que fazer tudo que tem que fazer dentro da sua casa. Uhum. Aí você tem que falar com a produtora, falar com o músico, falar com o programador, falar com não sei o que lá. E você tem que decidir o repertório e pensar no figurino. Então enfim. Até chegar na hora de fazer a Até música. chegar na hora de cantar, e aí eu já trago o contraponto dos meus fatores. Eu consigo escrever meus releases, eu consigo editar minhas fotos, eu consigo editar meus vídeos, eu consigo bolar meu figurino, eu consigo fazer meu flyer, que também é uma habilidade. Uhum. Eu consigo fazer a capa do meu disco, eu consigo produzir meus conteúdos, que é desafiador, mas eu tenho essas habilidades artísticas, que não é todo mundo que tem, que precisa não que é alguém mesmo. entregue pra você a hora, e então eu consigo fazer. Então eu consigo. Eu tô aqui pensando em como você dá conta de tudo isso. Não me Eu tô pergunte. realmente pensando Não me pergunte. porque você foi aqui, aqui, aqui. É muita coisa que você foi aqui. Bastante. Fazendo assim. É muita coisa. É bastante coisa. E eu sou um cara de ritual. Então, no dia do show, eu preciso tomar meu café da manhã, eu preciso fazer minha faxina de casa, porque a minha faxina, eu preciso que minha casa esteja limpa quando eu voltar do show, por Nossa. exemplo. É uma satisfação. Eu compro flor pra mim. Tipo assim, eu faço como no PF ali, tudo que me humanize pra eu esquecer que não é um grande dia, é mais um dia. E eu preciso só estar estruturado e lembrando, porque ao invés de ficar pensando, quem vai estar no show, eu vendei os ingressos, eu vou limpando a casa. Limpo o chão, aí pego minha gata, eu desço ali, compro flor. Quando eu vejo, o dia passou e eu não tô preocupado. Quem vai, quem deixou de ir, quem não sei o que lá. Quando eu vejo, eu tô na hora da passagem de som. Então não chega a ser uma preocupação em algum momento? Sempre detalhes? será, né? Óbvio que sempre será. Mas que eu digo que me distrai um pouco. Tá. Tira o foco disso. Que angustia bastante nós artistas, né? Então, eu tenho todos esses desafios de um artista independente, né? Que a gente tem que ser multi, mas ao mesmo tempo eu tenho o privilégio de ser um multi-artista, de dar conta disso. De levar alguém para filmar o show todo no meu celular e no outro dia de manhã, quando eu acordo, eu editei meu vídeo e postei. Eu não precisei que uma equipe fizesse isso para mim. Eu adoraria ter uma equipe. Eu espero que um dia eu tenha grana para pagar, porque eu acho que é um trabalho absurdo fazer isso. Mas por enquanto, o meu tamanho eu consigo fazer. Eu consigo dar conta disso, então tá tudo bem. No dia, na noite após o seu show, vi você lá, preciso postar porque já fiz show, saiu o álbum, preciso postar alguma coisa, que enfim, isso tá com você, isso tudo tá com você. Porque tá comigo. Se eu não Né? fizer, ninguém não vai ter um post, justamente. não vai ter uma equipe que vai lá e posta pra mim. Isso tudo tá com você. E eu vi você lá, saiu o álbum, acabou o show, Eu preciso tenho que postar alguma fazer. coisa. Se eu não fizer isso, não vai ter acontecido. Sim, sim. E vai estar acontecendo ali na minha rede. Não tem ninguém que vai dizer, um grande jornalista, não vai sair na TV, não vai sair no rádio, lançou o disco. Se eu não anunciar, ninguém sabe. Então tá, até eu respirar, você viu, até eu parar e dizer, pronto, agora postei, agora voltei, gente. E isso é ansiedade, é uma loucura, você fica numa adrenalina. E a Sociedade falando com você, senta, larga esse celular, e você lá assim. Calma, só largo depois que eu postar, entendeu? Não, isso assim, eu dispersando, porque eu poderia ter super parado,
Mas só que isso, toda vez que eu ia postar, tinha uma mensagem no WhatsApp de alguém que esqueceu uma coisa da produção, não sei aonde. Toda hora alguém me Então, perguntando. pronto, até com isso você lida. E aí, quando eu vi, já foi embora. E aí, até eu parar. Vai dizer pra onde? Quem vai? Manda. Uma pessoa liga pra você. E aí, quando você postou, tava todo mundo comendo na mesa, Açucena. Postou? Todo mundo. Ufa, volta pra gente. Agora eu posso voltar. Desliguei o telefone e botei lá no canto. É Incrível. isso. Foi curioso ver Tá isso. vendo? Então é Ver realidade. como é Paulo Neto, depois desse momento que ele já entregou o que ele precisava ter entregado. Porque é isso, você estava sendo humano também naquele momento, né? E entregar um show, gente. Você não tá entendendo como é isso na vida. Como é dar conta, né? Porque aí você... É tudo. Você perde o controle de tudo. Uhum. O disco tá no mundo, acabou. Você não tem mais controle. É isso, é do mundo, né? É do mundo. Agora acabou. O que vai acontecer, eu não tenho nada a ver com isso mais. Tudo que eu tinha, tudo que era da minha parte foi feito. Até colocar ele na rede social era da minha alçada. A partir daí... E o show é do mesmo jeito. Eu entreguei. Meu Deus, eu nem acredito que eu entreguei, porque eu fiz tudo isso antes. Eu falei pra minha produção, quero meu troféu amanhã, 9 horas da manhã, na mesa. O troféu veio? Não veio. Eu tive que ir pra cachoeira, eu que me dei esse troféu. Justo, muito justo. Porque é isso, a gente tem que criar esses equilíbrios todos. Muito justo. Olha, a gente está chegando no final da nossa conversa já. E o que eu quero te perguntar é, depois de você me contar tantas coisas sobre tua jornada, teu trabalho, como você, o artista que você era antes, o artista que você está se transformando agora, porque você está nesse momento de transformação, Sim. né? Como é que você enxerga a música hoje na tua carreira? O que é que ela é pra ti, a música? Assim? Meu Deus, a música... Um amigo, eu vou falar disso porque eu tenho que estar falando muito abertamente aqui, um amigo me ligou, amigo, você tá meio triste com a música? Eu falei, jamais. Eu tô bem feliz com a música. Eu estou cansado do sistema. E a música, ela ainda continua sendo o bálsamo que a gente precisa para dar conta desse sistema esmagador. Então a música, para mim, é a minha salvação, porque é primeiro que me coloca como indivíduo, artista que sou, que eu não me enxergo fazendo uma outra coisa, com todas as questões, penso em desistir toda hora, com tudo isso presente na vida. E sempre que eu penso, quem vai lá e me saca desse lugar é a música. Vem uma inspiração, vem uma canção como a Benedita Clara, que é uma canção que é uma mulher super que me inspirou isso, me dizendo, é possível que é uma mulher comum também. Então... Vem uma mulher comum que me olha e a canção faz assim, me visita e me dá sentido de novo. Então a música, ela ainda é um bálsamo de salvação mesmo, assim. É um lugar que me orienta como indivíduo nesse mundo. E o que mais a gente pode esperar de Paulo Neto? Eu sei que você tá curtindo todo o momento do Manhã Geral de Amor, a repercussão dele. As pessoas, tem gente te descobrindo agora com esse álbum, né? Muita gente te descobrindo. Um amigo meu viu aquele vídeo que eu fiz recomendando o seu álbum, ele falou que ele não parava de ouvir o disco. Que Enfim, bom, tem gente chegando em você agora, então eu sei que você tá curtindo tudo isso. Mas Paulo Neto já tem algum plano pra algo mais pra frente? Ou ele vai só curtir realmente o momento a gente desse não álbum? para de ter planos. Se pergunta isso pra artista, realmente artista nunca Para de ter plano, graças a Deus, porque é o que move a gente. Eu acho que sim, eu tenho muitas coisas para executar com amanhã, tem muitas coisas. Eu gosto de esticar o álbum até não querer, assim. Provavelmente vai ter desdobramentos dele. Queremos mais clipes, vai ter single, vai ter clipe. Eu espero tudo isso, né? A gente não tem grana, mas a gente tem amigo. Então, amigos, colhem, né, gente? Por favor. Interessados, mandem mensagem direct que a gente aceita. Mas... eu tenho um interesse, minha história começa no samba, né? E eu abro Manhã Geral de Amor com esse samba que me dita, o meu primeiro disco, que é um disco que foi um álbum que eu fiz como um cartão de visita, é um disco todo de samba. E eu faço roda de samba, né? Então... você tá sempre em rodas de samba por aí cantando, sempre. Sempre em roda de samba. Eu sou um intérprete, eu amo cantar samba, enfim... Então é um desejo que eu tenho de transar mais
nesse universo do samba, então provavelmente vão ter coisas. Oh. E tem a história do Belchior também, né? Que eu fiz 10 anos e vão ter desdobramentos pra frente, provavelmente. Legal. Então, eu ainda sigo, porque eu falo que o Belchior é meu grande parceiro de composição, porque como eu passei 10 anos na estrada cantando a filosofia dele, tudo ficou muito tatuado na minha língua e automaticamente foi pra minha ideia. Então, o compositor que eu tenho me tornado também tem muito atravessamento da filosofia do Belchior. Então, são coisas que estão por aí. Estão tudo aqui, ó. Estão germinando, Tá né? tudo aqui. Que uma hora, óbvio que agora eu só quero que eu tenha braços, coração, mãos e pernas e todos os caminhos abertos para Amanhã Geral de Amor, que é esse disco, para mim, tem sido um momento muito marcante para mim como compositor, como cantor, como artista. Eu me sinto. Eu entendo quando alguém me pergunta. Eu lembro que um cara que estava fazendo assim, que fez a mixagem, que é um dos grandes mixers do país, ele falou: Você tem noção do disco que você fez? Pela primeira vez eu respirei fundo e falei: Tenho. Olha, boa, boa. Ele falou: Eu faço um mix de muitos álbuns. O seu é bem diferenciado. Tem uma coisa de Brasil profundo que tá muito difícil, mas com muita clareza, muita coisa. Aquilo, eu falei: Caralho. E é um cara que ouve muita gente, mixa muita gente do país. Então, pra ele dizer isso mesmo. Pra ele me dizer isso, foi um lugar que foi de reconhecimento. Chegar no Dudu e Dudu ser tocado, um cara que é um empresário importante no país, ser tocado por isso, pra mim é importante. E aí você já enxerga isso. Tô enxergando. Ah, que bom, porque você precisa e você merece enxergar isso. Eu tô enxergando, tô aceitando, porque é difícil pra gente aceitar o que a gente faz. Sim. Nossa, Saiba lá, então vamos lá, fala pra mim também, Rafa. Não, também É difícil. Você falou sobre a síndrome do impostor. Totalmente, a gente vive Ela sempre cercado aparece disso. aí algumas vezes. E nós do Norte e Nordeste, nós somos também um povo que ficou lá naquele lugar, nesse protagonismo, né? Então, pra gente pegar o nosso brio, que aí como você tem a baixa autoestima, não tem a ver só comigo, não tem a ver só com você. Tem a ver com nossos ancestrais todos. Então a gente, se você move seu corpo para São Paulo, eu movo meu corpo para São Paulo, é você trazer uma egrégora junto, e a gente é muito corajoso de se manter, a gente manter nossa inteireza, nosso ideal. Então é um desafio, então sim, teremos fragilidade sobre o que fazemos, porque não é só nosso. Total. Isso total. E o mundo tá aí para julgar a gente toda hora dizendo pra gente, a gente tá aqui para rebater, né? A gente tá aqui a gente pra não rebater. tem outra saída além de fazer. A gente tá fazendo. E fazer hoje é um ato revolucionário. Total. Tem um monte de gente paralisada aí. E pra gente encerrar oficialmente, eu quero te lançar um desafio. Eu quero que você indique para as pessoas que estiverem assistindo esse episódio um álbum. Um álbum que você goste, ou que tenha servido de inspiração para você. Joga a tua dica. Até se quiser dar mais de uma, vai de você. Meu Primeiro Deus. que vier na sua cabeça. É porque eu vou ser muito tendencioso. Seja. Eu sou muito tendencioso. A gente permite isso. Um aqui. disco que me norteia em todos os momentos da vida. Sempre. Eu treino, eu faço academia ouvindo ele. Que é o Gil Luminoso. Acho que é um disco, não sei se você já ouviu. Acho que não. Ouça pra já. Tudo. Gilberto Gil Luminoso. Vou voltar pra casa. Luminoso. Gil, pra mim, ele tem... Eu tava discutindo com um amigo sobre Caetano e Gil ontem, e cada um dizendo por que Caetano fazia a cabeça de um e Gil... Eu falei, Caetano faz a cabeça de todo mundo. Ele é atemporal. Mas o Gil tem uma coisa de lembrar de uma essência. Então, esse disco é um disco que me atravessa por anos, me salva. Quando eu tô desesperado, angustiado, achando que nada faz sentido, eu vou pra ele. E o Gil, com toda a sabedoria, toda a inspiração dele, ele me lembra de algumas coisas importantes que a vida tem feito que a gente esquecesse. Eu vou ficar com esse, porque depois de tudo isso eu não vou nem... Poderia pensar num álbum contemporâneo pra falar que... Vamos falar dos amigos aí.
Ouça Almério, ouça Sucena, que são ouça Martins. Exato. Ouça Paulo Neto, gente. E ouça Manhã Geral de Amor. Ouça Paulo Neto, Que por aí favor. são todos os nossos contemporâneos. Mas por enquanto, hoje eu vou deixar aqui. Depois de um papo desse, a gente vai ficar com o Gil. Então tá, eu vou colocar o link para esse álbum na descrição para ficar mais fácil das pessoas acharem e escutarem esse álbum também. Rafa, brigadíssimo. Eu que agradeço, meu querido, por essa conversa, por você ter se aberto, que você se abriu aqui nesse espaço, nesse podcast. Então, muito obrigado por isso, de Obrigado. verdade. Onde é que as pessoas podem te achar nas redes? Nas redes. Ó, Paulo Neto com 2 T's. Aham. Cantor no Instagram e no Spotify, tudo aí a mesma coisa. Paulo Neto com 2 T's já vai ser me achar. Aí bota Manhã Geral de Amor porque fica mais fácil ainda. É, exato. Porque tem um Pronto. Paulo Neto aí, impostor, que fica toda hora me tirando de mim. Tô brincando. Ótimo, perfeito. Gente, só reforçando também, sigam o podcast, onde você estiver escutando, Spotify e YouTube. Sigam a gente nas redes sociais, @AumentaoVolume, que por lá tem conteúdos exclusivos. Tem até uma indicação lá do álbum do Paulo também. Tem, muito bom, adorei. É, Vou usar a enfim. fala dele como release pra mim também. que eu Pronto, adorei. acho ótimo. Mas eu vou colocar no meu currículo já. E é isso, gente. Obrigado por quem assistiu o episódio. Obrigado de novo, Cheiro, Paulo, por gente. essa conversa, viu? Obrigado a você. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.